Oba, bom dia. Então, vamos de novo aqui, né? Ah, essa aqui é uma partida do Campeonato Brasileiro Amador do ano passado, né? Joguei lá em São Paulo, muito maneiro o clube de São Paulo. Centenário clube, porra, histórico, acho que da América Latina inteira, o clube mais top que tem. Se bobear das Américas todas, né? E aí, essa partida aqui eu tava indo bem, eu fiz 5 pontos nesse torneio de 7. Fiquei em décimo assim de 180, né? Isso porque eu ainda saí pra caramba lá, entendeu? Aproveitei o passeio e tal, fui pra night, né? Senão acho que eu talvez teria ficado até melhor. Uma coisa que me atrapalhou um pouco foi o seguinte: a primeira rodada eu peguei a filha do Veskov, né? Giovanni Veskov. Só assim, menina, pô, joga bem, joga na tática, tem uns conceitozinhos, mas assim, não tem um xadrez firme, né? Assim, né, mas joga bem, treinada, né, pelo pai, né, cara, pô. Aí o que aconteceu foi o seguinte, aquela coisa de passear, 25 de março, né, Praça da República, aquela coisa toda ali, galeria do rock, sai pra almoçar e ver, né. Porra, acabou que eu me cheguei meia hora atrasado, cara, né, porque eu fui confiar na galera. O pessoal falou que começava lá 2 horas a rodada, começava 1h30, eu me lasquei, perdi meia hora na partida, né. E aí é o seguinte, tentar chegar mais cedo, cara, nas partidas. Por quê? Porque quando a gente está atrasado, a gente costuma se estressar um pouco, né? E cada estresse que a gente tem libera um hormônio. E esse hormônio não sai do sangue nunca, entendeu? Demora muito para sair. Então, assim, é melhor sempre você chegar antes, preencher a planilha de boa, relaxar na cadeira, sacou? Sentir o ambiente, né? Um pouco antes de começar assim a partida, você já dá aquela mentalizada, já esvazia a mente, né? Já tipo, já não olha mais pro lado, tipo, já fica na sua ali relaxado, entendeu? Pode parecer que é sacanagem, mas isso faz toda a diferença. Porque eu fui fazer uma prova de concurso esses dias, que eu fiz exatamente isso. Eu cheguei antes e não falei com ninguém. Fiquei meia hora lá parado, né? Olhando pro quadro, pra minha frente assim, né? Me concentrando, esvaziando a mente e passei em primeiro no concurso, né? E o que me deu essa calma foi exatamente na hora que o tempo estava acabando, eu ter sangue frio e calma de ler as matérias, as questões, né, que eu não sabia, né, as questões de lei que eu não sabia e poder ler assim com bastante atenção e conseguir eliminar ali as que não deveriam ser e conseguir acertar. Então é a mesma coisa aqui. Você está jogando um torneio, cara, quanto mais calmo você tiver, melhor, né? Por mais tática que esteja a posição, né, você tem que estar calmo e relaxado. Sempre, né? Sempre assim. Que aí você consegue ver tudo que está acontecendo. Então, essa partida aqui foi, eu acho que a quarta ou a quinta rodada, né? Eu podia até ter ganho esse torneio. Eu acho que era o número 2 de ranking, que na época era até 2100, né? Eu tinha 2,94, né? Então, assim, podia até ter ganho o torneio. O cara que ganhou fez, se eu não me engano, ele fez 6,5, né? Eu acabei perdendo também, mas assim, o que me comprometeu aqui, eu acho que foi chegar atrasado, né? Esses dois empates que eu tive, mais a derrota, né? Os dois empates foi porque eu cheguei atrasado, né? Um eu não posso contar porque que eu cheguei atrasado, né? Você deve até imaginar por quê, né? Mas a derrota, sim, a derrota também foi para um cara do Rio de 1700 e pouco, Francemir, né? Que foi um vacilo meu assim na abertura, uma ideia bem antiga contra Caro-Kann, né? Aquele sacrifício temático em H7 ali, depois cavalo entra, dama entra, enfim, né? Eu acho que eu descuidei um pouco, mas a gente perde também, não pode deixar abalar com o torneio, tem que continuar jogando assim, né? Humildemente, assim como quando a gente erra um lance também, a gente tem que continuar como se a posição tivesse começado ali a partida, né? E tentar fazer o melhor dali pra frente. Então essa partida aqui eu tô de pretas, né? Eu joguei. Meu adversário jogou aquele sistema Cole, certo? Que é essa coisa aqui com bicho F4, né? Que o cara tenta jogar E3, C3 e, porra, deixar aquele peão de D4 ali parecendo um monte de Sinai, né? Mas se fudeu porque eu ataquei foi ele mesmo. Que aqui as pretas podem adotar várias estratégias, né? Elas podem jogar com D6,
fazer aquele jogar como se fosse uma Índia do rei, né? Depois jogar aqui a torre pré-8, tentar minar aqui o D5 e avançar, o E5 e avançar, né? E eu preferi fazer o seguinte, preferi seguir uma outra estratégia aqui, certo? Aqui eu já questiono direto, né, a posição do bispo dele, porque é uma das formas de atacar essa linha, né, de jogar contra. Ele põe um cavalo, eu roco primeiro, né, tem que rocar. O Anand acha que não, muitas vezes, mas tem que rocar, é bom rocar. Partidas do Anand chegando na partida lance 20, 25, o rei da Anand lá parado em A8 esperando, né, mas enfim, eu olhei o Anand, né, não sou. Aí H3, aquela casa de escape pro bispo, né? Não tô afim de ameaçar o bispo dele, eu tô afim de tirar pra cá. Tá vendo? Eu quero controlar essa casa aqui, ó. Né? Parece que é um lance estranho, na abertura se retroceder um cavalo assim. Mas a minha ideia é exatamente essa, ó. F6, né? Minando aqui a casa E5. Então ele toma, eu tomo lá. O próximo camarada que vai rodar vai ser o bispo dele, né? Então ele toma, certo? E aí ele protege o centro, eu ataco, ele defende, eu ataco de novo. E agora ele tem que desenvolver esse bispo dele, né? Repara que aqui eu estou jogando sem escrúpulos, né? Eu vou jogar E5 o meu próximo lance, independente do que ele faça, praticamente, né? E depois esse bispo aqui já está ganhando vida automaticamente, ó. Certo? Então ele preferiu jogar o bispo para cá. Não sei se é a melhor alternativa, porque um bispo é sempre um bispo, né? Mas não sei também onde ele poderia jogar esse bispo dele, porque eu vou jogar esse E5 vai ficar forte, que eu vou estar ameaçando aqui, eu vou, né, enfim, vou estar atacando fortemente esse peão aí de D4. Ele jogou o bispo lá, eu joguei E5, ele comeu, quando ele comeu eu morri de rir, porque eu falei assim, beleza, agora o peão de B vai atacar D4 também, olha lá, não tô nem aí, eu vou jogar C, toma D4, depois vou jogar C5, bicho. Não existe esse peão aqui não, pá, vou esgoelar esse peão, você vai ver. Aí foi na hora que ele pagou pau e comeu. Aí eu comi e falei, pô, eu acho que eu tô com centro top aqui, entendeu? Porque, porra, ainda mais que eu tenho um bispo contra o cavalo, ó, né? O bispo aqui, porra, tá jogando em tudo quanto é diagonal, tá jogando por aqui, tá jogando por aqui, ó, né? Rock, né? Senão depois ele não roca mais. Eu resolvi ameaçar. Podia ter jogado por aqui também, mas aí ele joga pra cá e, tipo assim, não vi grande futuro. Eu preferi ameaçar direto o peão. Ele defende com a dama. Eu A5, aquele peão eu vou ter que ele é isolado, né? Eu vou ter que tirar aquele peão de lá, tá vendo? E nada melhor do que trazer ele pra cá logo, ameaçando. Parece com aquela partida do Rogério, né? Isso aí é uma coisa típica. Defende. Aqui eu sinceramente achei que ele tinha capivarado, porque toma esse lance aqui na cara. Tem que tirar a torre, né? E depois, porra. Mas só que ele aproveitou, ele jogou bem aqui. Ele jogou bem, ele aproveitou a tática aqui, ó. Jogou aqui primeiro, ataquei o outro peão lá, né? Ele defendeu, ou seja, ele manteve a torre na coluna, né? Tudo bem, né? Ainda tem quem está melhor aqui são os pretos. Tem o centro, tem um bispo contra o cavalo, tem iniciativa, tem duas colunas abertas, tem pressão, enfim, né? Então eu pensei bastante aqui no que fazer. Se eu deveria avançar esse peão, se eu deveria tomar, né? O que eu deveria fazer. E cheguei na conclusão seguinte, que como eu não pretendo avançar os peões do centro, né? Esse aqui não pode, né? E esse aqui também não, porque o cavalo dele vem pra cá e tudo. Como eu não estou pretendendo avançar e abrir coluna no centro, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em trazer a torre pra cá. Pensei uns 20 minutos aqui, né? E trouxe a torre pra cá. Porque aqui pelo menos ela está jogando, né? Eu não tenho pressa para tomar o peão dele. Se ele tomar, minha torre já está na coluna certa. E aí o que eu vou fazer? A outra torre sim eu vou trazer para a coluna B, né? Olha lá, ele defendeu ali. Aí eu avancei, porque eu acho que aqui ele está tentando, ele vai jogar o A4 aqui, né? Aliás, ele podia ter jogado esse A4 agora também, não seria ruim, né? Talvez ficasse estranho, porque aí eu tomaria o peão de B, ele teria que tomar com a torre para proteger o peão, né? Mas aí eu jogaria dama 6, né? Vamos supor que se ele jogasse agora, né? Por isso que eu estava calculando muito, porque tem essas coisas assim, ó. Se toma com o peão aqui, eu tô tomando lá, né? Não pode, tem que tomar aqui. Mas ele tem esse ponto estranho que o peão dele ficou isolado, esse outro aqui ficou isolado, tá vendo?
Ele pode até tentar duplicar aqui, mas assim, não tô vendo um grande futuro aí pra ele não, entendeu? Porque bem ou mal, eu tô ameaçando aqui no futuro, eu posso, né? E quando eu ameaço aqui, quando eu como aqui, eu já tô defendendo de lá, então eu não tenho grandes problemas aqui, ó. Se ele joga aqui, ele não pode também, porque tem a torre, né? Se ele joga aqui, ó, tentando ameaçar meu bispo, eu posso tirar o bispo pra cá, olha só. Agora ele se lascou. Se lascou por quê? Porque o bispo já tá trabalhando por aqui, ó lá, já tá na diagonal e, né? E talvez jogue um negócio assim, certo? Aí eu jogo aqui, aí sim ele joga lá, tudo bem, mas olha lá, o bispo já tá, né? O cavalo dele tá meio isolado aqui, tá meio estranho, enfim. Enfim, também era outra partida, né? O cavalo dele pode entrar aqui, ó, né? Tem o cheque, ameaça aqui, vai o cavalo lá, acaba comendo aqui, mas enfim. Eu acho que meu bispo é mais forte que o cavalo dele. É por causa dessas coisas todas que eu tava demorando pra jogar. Aí, né, seria essa assim uma posição chave, né? É bom você aprender a identificar essas posições chaves. Identificar onde colocar cada peça também. Cada peça tem que ter uma posição, cara, né? Inclusive na abertura. Quando você está assim, concatenando sua estratégia de abertura, para de vez em quando, mesmo se o cara estiver jogando rápido, igual um maníaco sexual, foda-se ele, você tem 1h30, porra, né? Para, pensa, entendeu? Onde vai ficar cada peça sua. Bom, se esse bispo fica aqui, esse cavalo vai ficar onde, né? Assim, tenta definir. Não é claro que não dá para definir tudo sempre, mas assim, algumas vezes dá para você se perguntar. Isso ajuda muito, entendeu? Porque, por exemplo, esse bispo aqui, esse bispo branco, igual eu estava falando, ou ele vai ficar em A6, ou ele vai ficar aqui em E6, ou aqui em F5, ele não tem outra casa, né? Porra, jogar ele em D7 seria ridículo, B7 também. Então, assim, essas coisas simples clareiam a sua estratégia, porque você definindo a melhor posição para uma peça, você define para todas as outras, né? E a maneira como elas se relacionam. Então, assim, ele jogou torre A1, né? Repara que ele está meio passivo. Eu achei esse lance passivo, então eu preferi jogar o A4 direto. Só para ganhar espaço. Eu gosto muito de ganhar espaço, né? Porque quem tem espaço escolhe o plano, né? Geralmente. Então ali A3, olha lá, já tem um buraco ali. Olha lá como é que as peças dele ficaram restringidas. Aí eu vim com esse G5 aqui, que é para não permitir o cavalo dele entrar aqui em H4, né? Se bem que a dama tá aqui por enquanto também, ele não pode entrar, né? Eu preferi expandir por aqui, ganhar um pouco mais de espaço, já que a posição não vai se modificar tão rapidamente, né? Então ele recua o cavalo, eu venho com o rei, né? Tá só fazendo um lance de computador, protegendo a posição. Olha lá, aqui ele já está propondo troca, né? Parece que ele jogou a torre lá, propôs a troca. Eu não quero trocar agora, não tem por que trocar, então toma na cara. Ele vai pra lá, ele propôs troca de novo. Olha lá, o homem ele tá vendo que o bagulho tá ficando doido pro lado dele. Então o que ele faz? Tenta aliviar um pouco aí trocando a dama. Aí eu ganho um tempo em cima da dama, ó, né? Não tem problema. Viu? Tudo protegido, mantendo a posição, ó lá, rei K. E essa é a posição, né, que eu tenho aqui. Esse 4 peões na quarta fila, né? Sedentos para serem avançados. Meu rei já bem posicionado. E eu. Olha lá, ele propõe troca. Eu deixo ele trocar, porque se ele come agora, tá entrando aqui a torre na coluna, né? Não tem por que ficar preocupado agora. É bom que eu já ganho tempo posicionando minhas peças, né? A torre tem que ficar nessa coluna aqui, então ela já está certinha. Viu? Aqui se eu jogo cá, ele come e depois joga um negócio assim. O pra cá primeiro, eu jogo aqui, quando ele propõe a troca, eu já posso comer direto, né? Mas não é legal porque dá o contra-jogo aqui. Ou eu duplico a outra torre, quando ele come uma vez, eu como a outra vez, e aí ele vai ficar 200% passivo. Aí depois eu posso vir com o rei por aqui, ó, jogar o rei pra cá e, porra, aí comer esse peão dele uma hora, já que ele não pode fazer nada do outro lado, né? Enfim, eu sou bem bonzinho, né? Você reparou. Aí ele F3, né? Pra dar uma segurada aqui no avanço dos peões. Agora eu tiro, né? Não precisava não, mas eu tirei porque eu quero seguir meu plano, independente do que ele for fazer. Aqui, não sei, ele talvez pudesse ter avançado esse C4 aí. Talvez seria interessante, talvez não, porque depois que eu como tá... Enfim, cara, tem que tudo ser calculado aqui, né? Mas
é sempre perigoso pro branco. Ele tem esses peões aqui atrasados, tá vendo? Negócio meio perigoso. Aí ele veio com o rei, né? Ele tá adotando um plano mais assim, mais esperando pra ver o que eu vou fazer, né? Ele poderia muito bem ter jogado esse C4 aqui. Esse C4 aqui era um lance bom. Provavelmente, talvez eu não fosse fazer nada, eu fosse deixar isso aí parado, jogar a torre K, talvez, né? Para brigar pelo controle da coluna, certo? Avançar que não seria legal, porque ele toma e depois ele tá quebrando aqui, não fica legal. Mas eu acho assim, que de qualquer forma ele teria que procurar esse contra-jogo. Ele não podia ficar parado aqui esperando eu jogar, ele não podia ficar igual ele fez, assim, ficar totalmente passivo, né? Ele foi meio que tentando segurar, mas o xadrez é isso aí, a gente é ser humano, a gente é, né? Mas tem que sempre ficar atento para essas oportunidades de contra-atacar, né? Jogava o C4 aqui, ó, né? Olha lá, jogava jogava o C4, né? E ficava bem, né? Porque aqui se eu tomo, ele tá tomando aqui. Se eu tomo aqui, ó, ele tá ameaçando direto o peão, não vou poder fazer muita coisa pra... Talvez eu jogue esse, ó, né? Mas... Enfim, aí talvez ele jogue avançar, não sei se é bom não, porque... Né, tô entrando aqui, enfim... Final de torre é o seguinte, cara, vale muito mais a atividade das torres do que propriamente um peão ou outro, entendeu? A atividade das torres vale mais que o material, fica por dentro dessa aí. Então, ele podia contra-atacar aqui também, né? Eu comeria aqui e tal, e eu jogava aqui. Enfim, ele vai ter, né? Ele vai ter aqui umas coisas pra... Aqui não, porque tá caindo aqui, mas... Enfim, cara, é arriscado pra ele também, né? Eu teria que calcular muito. Mas ele jogou mais passivo, me deu até uma... Deu tempo de eu jogar o E4, né? Porque se ele joga aqui o F4, eu tô comendo e esse aqui tá ficando passado. Eu não tô achando isso ruim não, entendeu? Então ele jogou o C4 agora, né? Então eu joguei a torre pra sexta fila, né? Minha ideia é deixar ele tomar, manter a estrutura e deixar a torre protegendo a sexta fila aqui do rei, né? Tem que sempre fazer essa jogada de auxílio com o rei aí, porque o rei está exposto, né? Então ele jogou o peão pra frente e eu voltei com a torre, porque eu quero a torre na coluna D, afinal de contas, né? E aí ela já volta pra sétima, né? Não volta pra oitava, porque qualquer coisa eu tô duplicando. Não achei que esse lance foi bom da parte dele, não. Talvez é que ele devesse ter jogado B5. Se ele joga B5 aqui pra dar uma complicada, ia ser interessante, porque agora sim esse B6 dele tá, esse 5 dele tá fazendo alguma coisa, né? Passou o peão aqui, querendo ou não, ele tem um peão passado lá, e ele tem um cavalo, então quanto mais fechada tiver a posição, melhor pra ele, né? Esse C5 aí direto é ruim, porque agora o meu bispo controla aqui, ó, né? Então ele tenta reposicionar o cavalo para poder apoiar o avanço, mas é um pouco lento, vou falar a verdade, ó. Aí o meu rei onde é que tá? Tá vendo? Ele vem com o rei, eu venho com... Agora que eu já tô ameaçando muitas coisas. A primeira coisa que eu tô ameaçando é tomar aqui com cheque, depois dar cheque e dar um garfo nele. Então ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode mais avançar o B5, que ele já tá perdendo peça, tá vendo? Então ele comeu, eu comi, olha lá. Já tem um peão passado, tem dois peões passados aqui, né? Ele comeu de novo para evitar aquele garfo. Eu comi, né? Agora eu só tenho um passado, mas compensação, ó. O rei dele ficou bem bonito na posição, né? Talvez ele quis manter o rei aqui, né? Eu atacar minhas peças, mas a verdade é que agora eu tô ameaçando o mate, olha só que interessante. Único, né? E aqui eu jogo H5, eu quero abrir uma das colunas. Ele vai com a torre pra lá, primeiro eu como, né? E agora é o seguinte, se eu jogo torre pra cá, ele come aqui, e quando eu der o cheque aqui, ele joga o rei pra trás, e aí eu fico estranho aqui, porque se eu comer ele come a minha torre, né? É claro que eu podia pensar em coisas tipo depois a torre cheque no fundo, aí o rei dele ia ter que vir pra cá, e eu entro com o bispo cheque, aí o rei dele ia ter que vir pra cá, assim, talvez avance o peão, talvez eu consiga coroar, talvez não, né? A verdade é que eu preferi, como eu não estou vendo grandes ameaças assim imediatas, preferi proteger o peão primeiro,
porque aí agora eu ameaço ir lá com a outra torre, aí sim vai ser forte, certo? Então ele viu que o bagulho tava ficando doido e voltou. Talvez, não sei se ele avançasse aqui, se seria interessante, né? Não sei se dá tempo dele avançar. Mas eu acho que ele tá tomando mate antes, né? Mas enfim. Ele voltou com o cavalo, né? Porque também eu tô ameaçando entrar com a torre do lado de cá, né? E começa a empurrar o peão. Então ele viu que o melhor jeito era esse. Aqui, se eu dou cheque, ele tira o rei pra cá, né? E minha torre fica em prize, né? Fica no ar. Claro que aqui tem 1000 variantes, né? Talvez pudesse jogar isso, né? Ele jogava aqui, ó. Talvez pudesse sacrificar aqui, ó. Ele comia, né? Aí eu jogava, por exemplo, cheque, né? O rei dele tem que vir pra cá, único. Aí eu jogava cheque aqui, ó. O rei dele vem pra cá, né? Você vem pra cá também, tá tomando cheque, tá? Complicou. Eu vim pra cá, tudo bem. Podia jogar isso também, né? Talvez ganhasse mesmo a partida, né? Ele jogaria lá. Mas enfim, ia dar muito trabalho isso aqui. Então eu preferi jogar sempre assim, o mais seguro, para eu não ficar perdendo minha vantagem à toa. Não precisa, né, cara? Enquanto você tiver um lance melhor, faz o lance melhor, mesmo que o outro ganhe, né? Aí eu tomei, ó. Agora sim ele tá lascado. Que agora as duas torres estão entrando e, porra, meus peões estão aí na sexta. Ele não deve ter 5 lances de vida aqui ainda. Ele, mesmo o computador aqui não deve ter 5 lances de vida. Cheque. Jogou cá, cheque. Joga cá. Aí joga esse e abandona. Agora eu tô ameaçando o cheque aqui, seguido de mate no fundo. Viu? Partida interessante, né? Gostei muito dela. A melhor partida ano passado nesse torneio.